A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Finalmente chegamos à nossa última lição, a 13ª lição, uma revista extraordinária, vai deixar saudade. Pude aprender muito, ao longo dessas 13 lições e tenho certeza que você também aprendeu bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. E neste caso, um novo trimestre de 2023, primeiro trimestre, e nós vamos estudar o Evangelho de Marcos. Tenho certeza que será uma bênção. Deixo aqui a saudação, meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. E não esqueço de falar do meu livro, O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você adquirir num preço bem acessível, e aqui você vai conhecer as maiores religiões do mundo, o que cada uma delas falam acerca do futuro, das suas religiões e também sobre o anticristo. Quer saber sobre esse assunto? Leia este livro aqui, vou deixar na descrição o link para você falar diretamente comigo e eu vou encaminhar este livro para você num preço bacana, num preço bem acessível. Certo, meus queridos? Vamos à nossa vinheta e rapidamente, é só 15 segundos e já retornamos à nossa lição. Muito bem, para iniciarmos a nossa lição, vamos à leitura do nosso texto áureo, nosso texto de ouro, que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3,13. A nossa verdade aplicada diz assim: podemos confiar que o Espírito Santo, como Consolador, continuará operando em nós, nos ajudando e avivando a esperança pela volta de Jesus Cristo. Os nossos objetivos são três. O primeiro é explicar o que é a regeneração. O segundo, mostrar a importância da santificação para o cristão. E o terceiro, conscientizar acerca do arrebatamento da igreja. Então, ao longo desta lição, nós precisaremos tratar de alguns pontos escatológicos para a gente entender todo esse movimento que iremos fazer ao estudar essa lição, para entendermos a importância da ação do Espírito Santo, também para nos preparar para o arrebatamento. Nosso texto de referência está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 16. Diz assim o texto: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito bem, nós temos aqui o nosso texto de referência, nós vamos caminhar bastante em relação ao que o apóstolo Paulo falou aqui, mas não deixaremos de destacar os dois itens dos nossos objetivos, que é falar sobre a regeneração e também falar sobre a santificação da vida cristã. A introdução, o nosso comentarista, o bispo Oídes, ele diz assim, na nossa introdução, ele diz: encerrando o trimestre, veremos a importância de buscarmos continuamente sermos cheios do Espírito Santo para um viver santo, cumprindo a missão e não perdermos a expectativa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então, o autor aqui, ele destaca que todo o processo, toda a caminhada da vida cristã, ela está pautada nas ações do Espírito Santo, do início ao fim. Então, eu anotei aqui o seguinte, olha,
essa última lição nos dá condições de trazermos à memória dos alunos, você que é professor, você pode resgatar todas as outras 12 lições e pontuar com eles como a participação do Espírito Santo é fundamental no processo, né, de desenvolvimento do cristão. Como o Espírito Santo ele inicia lá desde a conversão, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí ele vai fazendo com que esse cristão ele alcance a maturidade através da manifestação do Espírito Santo, batizando esta pessoa. Depois o Espírito Santo dá dons a essa pessoa e, além disso, ainda manifesta as virtudes, né, do fruto do Espírito Santo, né, a natureza de Deus na vida deste cristão, e aí continuam, né, nesse processo de regeneração, de santificação contínua, né? E aí a pessoa chega até a estatura de varão perfeito. Olha que caminho que a gente percorreu ao longo dessas 13 lições, e hoje nós iremos tratar sobre o arrebatamento. Então, nós estudamos aqui, né, sobre as raízes do pentecostalismo nesta lição. Depois nós falamos sobre a promessa, né, da vinda e do batismo com o Espírito Santo. Falamos também sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, sobre os dons de serviço. Falamos também sobre as virtudes do Espírito Santo, né? As 9 virtudes do fruto do Espírito Santo. E hoje nós iremos tratar acerca do arrebatamento da igreja. E lembrando que quem irá transformar o nosso corpo corruptível num corpo incorruptível também é o Espírito Santo. Por isso, Jesus tanto destacou o Consolador. Ele disse: eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador e ele estará convosco para sempre. Então, o Consolador, o Espírito Santo, é ele que produz toda a natureza, toda a transformação, e é ele que irá nos dar um corpo incorruptível para atravessarmos, né, este mundo e nos apresentarmos diante do Senhor, nosso Deus. Que coisa linda, certo, irmãos? Então vamos iniciar o nosso primeiro tópico, né? O tópico 1, que irá falar sobre o Espírito Santo na vida da igreja. Antes de iniciarmos, eu gostaria que você atentasse para essa imagem que eu vou colocar aqui, porque aqui tem o esboço de todo o percurso da igreja e depois dela, para que você situe o aluno, você que é professor, poder orientar o aluno em que período estamos e o que irá acontecer. Porque quando a gente fala de arrebatamento, é necessário a gente vislumbrar todo o percurso da igreja, tudo que irá acontecer, os sinais. É importante a gente tratar acerca deles para que o aluno entenda. Essa imagem está também no subsídio que eu deixo no link da descrição. Você fala comigo, eu mando para você, posso mandar pelo WhatsApp, é gratuito. E isso vai te ajudar você lecionar. Eu uso, né, na verdade, esses subsídios para eu ministrar. Então isso ajuda bastante, né? Você não precisa ficar preso ali, você só tira a cópia e você consegue trabalhar mais facilmente ali com os alunos, tópico a tópico. Muito bem. Então, observe bem que nessa imagem nós temos todo o percurso, né, desde o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, e aí depois nós temos o Pentecostes, o período que a gente chama de passado, e aí nós temos o presente, que é o presente da igreja, que é o período que nós estamos, e logo em seguida vai acontecer, né, que é o primeiro acontecimento, o arrebatamento da igreja. Depois que a igreja ela é arrebatada, vai desencadear uma série de profecias, que serão os 7 anos de grande tribulação, dividida em 3 anos e meio, de uma falsa paz, ministrada e orquestrada pelo anticristo. Depois nós teremos mais 3 anos e meio que vai se cumprir, né, os selos, as trombetas do Apocalipse, as catástrofes, as coisas que Deus irá mandar sobre a terra, sentenciando o homem por causa de seus pecados e também cobrando, né, as ações
de não aceitar a morte, o sacrifício de Cristo. E aí nós teremos o retorno de Cristo, a manifestação de seu reino milenar. Então, todo esse percurso você pode fazer tranquilamente com um aluno ali da sua sala. Muito bem, vamos ao nosso primeiro tópico. Tópico 1, o Espírito Santo na vida da igreja. Então, a manifestação do Espírito Santo na vida da igreja é extraordinária. Sem o Espírito Santo, a igreja deixa de ser, deixa de existir. Ela se torna qualquer uma outra coisa, menos a igreja de Cristo. Porque é o Espírito Santo atuante na igreja que vai potencializá-la. Tanto o Espírito Santo vai tratar do crente individualmente quanto de maneira coletiva. E a gente aprendeu ao longo dessas lições como o Espírito Santo ele atua individualmente e coletivamente, através dos dons espirituais, através dos dons ministeriais e de serviço e das virtudes do fruto do Espírito Santo. O Espírito de Deus vai atuando na vida da igreja de maneira extraordinária. É importante a gente destacar que agora nós estamos diante de uma lição que vai falar sobre o arrebatamento. E a gente precisa entender que todo esse trabalhar do Espírito Santo tem um objetivo exclusivo, específico, que é preparar o cristão para esse grande dia. Então, todo o trabalho do Espírito Santo de convencimento, de regeneração, de santificação, todo esse trabalho do Espírito de Deus tem esta finalidade, nos preparar como as 5 noivas prudentes para o grande encontro com Jesus Cristo. Não podemos ser as 5 noivas, que a palavra de Deus vai chamá-las de loucas, né? De imprudentes. Temos que ser as 5 que carregavam consigo as suas lamparinas cheias de azeite e ainda tinham reserva para que quando terminasse, né, o caminho, elas não tivessem falta do azeite para chegar até o seu destino. E esta é a parábola que vai falar claramente acerca da ação do Espírito Santo, de nos preparar, de nos deixar em condições de nos encontrarmos com o nosso noivo, com o Senhor Jesus. Além disso, o Espírito Santo, ele quer que a gente entenda, e eu gostaria que você registrasse isso. O Espírito de Deus, ele quer nos convencer o tempo todo a estarmos prontos e preparados para o rapto, né? Para o arrebatamento que pode acontecer a qualquer instante. Então nós temos que ter esta convicção de que a qualquer momento Jesus pode voltar. Alguém pode até dizer assim, não, mas é preciso que aconteça algumas coisas, os sinais. Jesus disse para a gente acompanhar os sinais. Sim, os sinais para a vinda de Cristo, a vinda visível de Cristo para o mundo, não o arrebatamento da igreja. Como eu mostrei para vocês no início, é importante você resgatar isso com os seus alunos. Por quê? Porque o arrebatamento da igreja não há necessidade mais de que aconteça nada. O que já aconteceu é suficiente para Jesus vir e buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Por isso, nós precisamos estar preparados todos os dias. E é isso que o Espírito Santo está constantemente a nos alertar, a estarmos preparados para este grande encontro. Subtópico 1.1. Evidências de uma igreja que está preparada para o arrebatamento. Então, qual é a igreja que está preparada para o arrebatamento? Aqui o autor da lição, ele vai nos dar alguns pontos que destacam uma igreja que está esperando realmente a Jesus Cristo, porque a gente sabe que há igrejas e igrejas. No Apocalipse são apresentadas 7 igrejas e cada igreja tem uma característica diferente. Nós temos 2 igrejas ali que sobressaíram, né, que foram igrejas que Jesus Cristo só teceu elogios, mas as outras tinham problemas seríssimos que precisavam ser tratados. E quando a gente fala da igreja, nós estamos falando de vários perfis de igreja.
E a igreja que está aguardando a Jesus Cristo tem essas características. Primeiro, está revestida de poder. Ela está buscando o poder do Espírito Santo constantemente. Ela está buscando ser renovada. Ela está buscando ser cheia do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo escreveu, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a igreja que está esperando o arrebatamento é a igreja que está buscando constantemente o poder do Espírito Santo. 2. A igreja que está esperando o arrebatamento, o autor diz que está comprometida com a proclamação da palavra de Deus. Então, a igreja que espera o arrebatamento está pregando, está evangelizando, está investindo nos missionários, está trabalhando na evangelização, porque sabe que a qualquer momento a igreja pode ser retirada e essas pessoas ficarem, né, numa situação horrível. Porque alguém pode até pensar, não, mas se a igreja for arrebatada, eu vou ter a certeza de que realmente a palavra de Deus é verdade, e aí eu vou na segunda, quando Jesus voltar, eu fico com ele, eu vou recebê-lo, e eu digo que o arrebatamento é o caminho mais fácil para aqueles que conhecem a palavra de Deus se encontrarem com o Pai, com Deus. Porque depois será muito difícil, estabelecerá o governo do maligno aqui na terra e ele vai perseguir, ele vai fazer coisas horríveis. Será muito difícil alguém se converter no período de grande tribulação. A pessoa terá que dar sua própria vida, mas a pessoa não vai perder a vida facilmente. A palavra de Deus diz que os homens procurarão a morte, mas não vão encontrar, porque serão torturadas terrivelmente a fim de que não recebam a Cristo, não recebam a palavra de Deus. Então, nós precisamos destacar que a igreja tem um caminho mais fácil, que é viver em santidade para que possa estar eternamente com o Senhor, nosso Deus. E terceiro, a expectativa para o retorno, para a vinda de Cristo. A igreja que está esperando a volta do Senhor está constantemente falando acerca disso, está declarando constantemente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, um aspecto interessante para nós entendermos este caminho, embora eu tenha mostrado essa imagem, mas tem um texto que eu acho bem legal, que você pode perceber como que a Bíblia ela se autoexplica, ela nos ajuda a entendermos os planos de Deus. Observe o que diz no capítulo de número 1, versículo do 9 ao 11 de Atos. O que aconteceu? É um texto bem famoso, é um texto bem conhecido, que vai tratar acerca da ascensão de Cristo, em que dois anjos, à medida que Jesus vai subindo, os dois anjos eles vão descendo. E eles se apresentam diante dos que ali estavam, que eram cerca de 500 irmãos, e eles começam a declarar acerca do futuro para aqueles que estavam lá. E eles explicam acerca do retorno, da vinda de Jesus. Olha que interessante. Diz assim o texto: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Observe que basta fazermos o caminho inverso das palavras dos anjos, que a gente vai entender todo o percurso, né? Irá desmistificar o que várias linhas escatológicas dizem. Então, qual que é o caminho inverso? O que esses dois varões, esses dois anjos disseram? Que da mesma maneira que Jesus ascendeu aos céus diante dos olhos dos galileus, assim também ele vai retornar. Como é que Jesus ascendeu ao céu? Primeiro ele foi até as nuvens, lá ele se ocultou de todos e depois ele desapareceu. Assim também será na volta de Jesus ou na sua vinda, que é dividida em duas partes. Jesus vai descer até as nuvens e ele irá ressuscitar primeiro os mortos que morreram em Cristo, depois arrebatará os que estiverem vivos.
e ambos irão se encontrar com Cristo nas nuvens, nos ares. É isso que o apóstolo Paulo diz. E depois nós iremos desaparecer e iremos estar com Cristo nos céus. E lá nós teremos o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. Nós teremos isso no céu no período de 7 anos. Enquanto isso, aqui nesses 7 anos, as pessoas que aqui estiverem sofrerão um período de grande tribulação, orquestrada, governada pelo anticristo. Observe que o caminho inverso no retorno de Cristo é: Jesus irá descer as nuvens, irá ressuscitar os mortos e arrebatar os que estiverem vivos, e aí a gente estará com ele. Depois ele voltará novamente, pisará em Jerusalém, diz Zacarias, no Monte das Oliveiras, que irá se abrir, né, ao meio, e a palavra de Deus diz que com o poder da sua boca, com a espada de sua boca, ou seja, com a sua palavra, irá dissipar os exércitos inimigos que se levantarão contra Israel, irá prender a Satanás, irá lançar no lago de fogo da morte os 2 braços, né, do dragão, né, de Satanás. Satanás ficará preso lá no Hades, e os 2 braços, que é o anticristo, figura política, e o falso profeta, figura religiosa, os 2 braços, né, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, serão lançadas no lago de fogo e da morte. E aí Cristo estabelecerá o seu milênio aqui na terra. Então olha que interessante, os 2 anjos explicaram para nós qual será o caminho de retorno para a vinda de Cristo. E nós, como igreja, precisamos estar preparados para este grande dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. Os irmãos percebem que eu gosto muito deste tema, né? Estudo bastante sobre escatologia bíblica, e por isso mesmo que eu escrevi este livro, né? Então esse livro fala bastante acerca da escatologia bíblica. Mas vamos ao nosso subtópico 1.2, a igreja cheia do Espírito Santo. Então o autor da lição ele vai destacar que o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja, né? Ele diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele exortou a igreja a se encher do Espírito Santo. Então, o que quer dizer isso, né? Quer dizer que a gente precisa se encher continuamente, estar sempre se enchendo, né? Encher-se repetidas vezes. O crente precisa ir no culto e buscar ser cheio do Espírito Santo, estar em casa se enchendo do Espírito Santo continuamente, porque é isso que vai nos manter fiéis, é isso que vai nos ajudar a manifestar as virtudes de Deus em nós, é isso que vai nos ajudar também acerca dos dons espirituais, dos dons ministeriais. É muito importante ser cheio do Espírito Santo. Então, o caminho mais fácil para estarmos de acordo com a vontade de Deus é buscar ser cheio do Espírito Santo o tempo todo, o dia inteiro. Então, ser cheio do Espírito Santo vai nos proporcionar algumas características. A gente já falou bastante sobre isso, mas Jesus vai destacar essas características nas suas parábolas. Então, olha só, eu vou deixar aqui também, né, uma imagem que, na verdade, é um esboço de todas as parábolas de Jesus e o que Jesus fala em cada uma delas acerca da vigilância, do preparo, da condição, do caráter. Então, tudo isso que Jesus vai abordar nas suas parábolas é proporcionado através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Dá uma olhadinha, também está no subsídio da nossa lição, que você poderá fazer a leitura mais pausadamente com os seus alunos lá, você que é professor. E você que não é, você pode aprender bastante sobre as coisas que Jesus vai falar aqui. Então, Deus, através de seu Espírito Santo, ele desenvolve em nossas vidas uma série de características, né? A gente passa a ter algumas atitudes diárias, porque o Espírito Santo nos dá essa condição. A gente já falou sobre as virtudes do fruto, mas também o Espírito Santo vai atuar em algumas características nossas que Jesus vai tratar nos seus ensinamentos, tanto nas suas parábolas quanto nas suas comparações. Então observe aqui, olha só, quando Jesus fala do relâmpago,
fala de uma coisa repentina, de uma coisa que vai acontecer. Assim nós também precisamos entender que será o momento da vinda de Jesus. Então a gente precisa ter cuidado, ter atenção acerca da ilustração que Jesus falou da figueira. Então nós precisamos ter o quê? Discernimento, precisamos estar em alerta, atento, sobre o dilúvio. Em Mateus 24:37, Jesus fala do quê? Da indolência, que a gente precisa ser conhecedor, precisamos estar sabendo das coisas, não podemos deixar isso de lado. Quando Jesus fala do ladrão, que aquele que não estiver atento e não estiver esperando a volta de Cristo, será como a invasão de um ladrão numa residência. Então nós precisamos estar em alerta. Então está tudo aqui, você pode falar com seus alunos, você que é professor, e você pode aprender. Só clicar aqui que eu mando para você o subsídio também desta imagem aqui. Lembrando que essas imagens eu tirei das revistas, então eu vou estudando várias lições da Betel, principalmente da CPAD, e aí a gente vai tirando algumas informações para aprimorar a nossa aula, para a nossa aula ficar mais rica, mais robusta, e a gente conseguir aprender o máximo possível. Certo, meus queridos? Vamos continuar então, vamos para o nosso subtópico 1.3. O Espírito Santo protege a igreja que vive a expectativa do arrebatamento. Então a igreja que está na expectativa, que sabe que o arrebatamento está em eminência, a qualquer momento pode acontecer, o Espírito Santo está ali sempre cuidando, sempre protegendo, porque essa igreja tem essas características, está buscando poder, está falando sobre a palavra de Deus, está fazendo o que deve ser feito. Então o Espírito Santo acaba por proteger essa igreja. Olha o que interessante, o que o grande pastor William de Barros diz acerca da ação do Espírito Santo na igreja. Ele diz assim, o Espírito Santo tem um papel vital na vida e na existência da igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não existiria, ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação, né? Uma associação de bairro, uma comunidade com outros propósitos, com outros fins. Mas graças ao Espírito Santo, a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela pode fazer a diferença na sociedade, pode trazer mudanças profundas no caráter, na natureza dos homens. Por quê? Porque há a ação do Espírito Santo na igreja. Igrejas que colocaram o Espírito Santo para fora são igrejas fadadas ao fracasso. São igrejas, como a gente viu, como a gente vê lá no Apocalipse, igreja morta, igreja morna, igreja fria. São igrejas que não estão fluindo na dimensão espiritual e Deus quer que flua. Por isso, precisamos convidar o Espírito Santo. Como diz o nome, ele é santo. E ele se relaciona quando a igreja está vivendo em santidade, em santificação. Quando a igreja entende sobre isso, ela passa a viver em harmonia com o Espírito de Deus. E se ela entende que é necessária a santificação e se arrepende, o Espírito Santo também produz a regeneração. Como diz Tito 3:5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele proporciona isso quando há arrependimento, quando há confissão, quando há reconhecimento de pecado. Enquanto a igreja estiver vivendo na prática do pecado e não se arrepender, o Espírito Santo não tem como atuar. É necessário que haja o arrependimento, a confissão dos pecados e se colocar diante de Deus, como o salmista Davi, ele escreveu: não retires de mim teu Espírito Santo. Então ele sabia que o pecado dele faria com que não houvesse mais a comunhão com o Espírito de Deus e ele estava preocupado com isso, por isso ele se arrepende, ele ora e Deus perdoa o pecado dele. Não no livro das consequências, você conhece a história de Davi, você sabe que Deus não o livrou das consequências de seu pecado, mas Deus o perdoou e ele manteve seu relacionamento com Deus. Então, a igreja precisa estar em constante relacionamento com o Espírito Santo e não permitir que as heresias, os falsos ensinamentos invadam e tirem os cristãos
da vontade de Deus. É importante que a igreja conheça a palavra de Deus, porque o Espírito Santo ele só atua na igreja que está vivendo a verdadeira palavra de Deus, o evangelho genuíno de Cristo, sem nenhum tipo de mistura. Observe que o apóstolo Paulo alertou Timóteo acerca disso, principalmente em relação ao fim dos tempos, como o inimigo iria atuar com seitas, com heresias, com falsos ensinamentos. Observe o que Paulo diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Deus, ele alerta a igreja através do Espírito Santo. Quem estava falando para Paulo? O Espírito Santo de Deus que estava comunicando a Paulo. Então a igreja que está vivendo um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o Espírito Santo está sempre alertando a igreja acerca das heresias. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não é enganada. Vivemos em tempos em que há muita itinerância, e se o itinerante não estiver cheio do Espírito Santo, não estiver vivendo a palavra de Deus, ele pode ser um disseminador de heresias e de falsos ensinamentos. Nós estamos em tempos das redes sociais em que a gente tem uma série de pessoas que se colocam como professores, como doutores, como mestres, que vêm ensinando muitas heresias, e o crente que não conhece a palavra de Deus pode ser enganado. Então precisamos estar em constante comunhão com o Espírito de Deus para que ele nos dê discernimento e a gente continue nos preparando para o arrebatamento da igreja. A título de curiosidade também, vou deixar aqui para vocês, esta imagem aqui que vai nos explicar acerca do termo escatologia. Escatologia é individual, escatologia, da onde que vem esse termo, explicando também. Você pode falar sobre isso para os seus alunos, porque é importante a gente estudar, a gente debruçar na palavra de Deus para trazer o máximo de conteúdos e conteúdos que são edificantes na vida do crente. Vamos para o nosso segundo tópico, Espírito Santo, o Consolador inseparável da igreja. Então, o Consolador, ele sempre está conosco, ele sempre vai agir em nossas vidas para nos mostrar o caminho, a não ser que desviemos deste caminho, a não ser que abandonemos o Espírito de Deus a partir das nossas ações pecaminosas, sem arrependimento, sem a humilhação. Aí a gente não tem como o Espírito Santo atuar. Mas enquanto nós estivermos conectados e conscientes que o Espírito Santo está conosco e que é necessário muitas vezes a gente pedir perdão, a gente se arrepender, o Espírito Santo estará nos dando força, estará intercedendo por nós. Como o apóstolo Paulo disse, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos inexplicáveis. O Espírito Santo, ele fala de uma maneira que o Pai sabe quais são as nossas necessidades e supre-as para a glória do nome do Filho dele. Então, meus queridos, olha que interessante, quando a gente fala de conhecer a palavra de Deus, como ela explica para nós os detalhes. Então, se a gente pegar as palavras de Cristo, a palavra profética de Cristo, nós vamos entender que até Jesus estava falando acerca dos fusos horários, quando a gente relata acerca do arrebatamento, Jesus vai tratar até dos fusos horários. A profecia contempla até esse aspecto. Vai dizer que alguns estarão dormindo na hora do arrebatamento e outros estarão trabalhando. Então a gente sabe que enquanto nós estamos aqui num dia comum de trabalho, as pessoas lá no Japão estão dormindo, porque o horário inverte. E aí aqui no texto bíblico de Lucas, capítulo 17, versículo 34 e 35, vai tratar acerca até do fuso horário. E se a pessoa estiver salva, santificada, e na hora do arrebatamento ela estiver dormindo, ela vai ser acordada e vai se encontrar com Jesus nos ares. Se ela estiver acordada, ela vai se colocar diante do Senhor de uma maneira rápida, num piscar de olhos, ela estará para sempre com Cristo. Então olha o que diz Lucas 17, 34 e 35. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada
e a outra será deixada. Então, o primeiro aspecto, pessoas que estão numa cama, dormindo, e o outro aspecto, pessoas que estão trabalhando, nos fazendo entender que independente do país, independente do lugar que a pessoa esteja, no momento do arrebatamento, ela será tirada desta terra e estará para sempre com Cristo. O apóstolo Paulo também diz em 1 Coríntios 15, 52, será num momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Oh glorioso dia, como aguardamos este momento em que estaremos para sempre com nosso Senhor, iremos desfrutar da eternidade com Ele. Subtópico 2.1. O Espírito Santo faz a igreja ser reconhecida por seu amor. Nós aprendemos na lição de número 10 acerca da importância do amor na vida cristã, que o amor é a identidade do cristão, que o amor é a virtude mais excelente de todas as virtudes, que o amor ele é eterno, que o amor é a essência do próprio Deus. E nós, quando vivemos em amor, estamos também dando continuidade no trabalho que Cristo iniciou, naquilo que Cristo manifestou em nossas vidas. E quando vivemos em amor, também estamos nos preparando para o grande dia com Cristo, para o arrebatamento. Então precisamos entender isso. A igreja vivia e praticava o amor diariamente. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. E essa igreja, sabendo que Cristo poderia vir a qualquer momento, e é isso que Deus espera de nós. Subtópico 2.3 é o Espírito Santo quem opera a regeneração. Aqui o autor da lição, ele vai falar algo interessante que eu destaquei aqui. O grande trabalho do Espírito Santo é a obra de regeneração na vida do homem, já que nem todos atendem a esse chamado. Para fazer parte do reino de Deus, é necessário tornar-se uma nova criatura e nascer do Espírito Santo. Jesus falou isso para Nicodemos no capítulo 3 de João, que é necessário nascer de novo, que é necessário nascer da água e do Espírito, da palavra e da ação do Espírito Santo. Como é que nasce da água? A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, do Evangelho, da pregação. Quando ouve-se a pregação, a manifestação do Espírito Santo no coração e traz a regeneração, a mudança na vida da pessoa. Então a regeneração é nascer de novo, é viver para Deus, é viver novidade de vida. Só entrará no céu quem estiver regenerado pelo Espírito de Deus. Tópico 3. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então o autor vai dizer que santificar-se é abster-se de pecar pela atuação do Espírito para servir ao Senhor. Trocando em miúdos, é mortificar as obras da carne pelo Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Então eu preciso me empenhar, me esforçar, eu preciso me estar constantemente em oração, em vigilância, em leitura da palavra, eu preciso estar preservando, tendo cuidado com as minhas atitudes. Então é uma via de mão dupla, essa é a minha parte. E qual é a parte de Deus, qual é a parte do Espírito Santo? É Ele que vai realmente proporcionar a santificação. Lá no livro de Deuteronômio diz que a santificação somente vem de Deus. Só Deus pode santificar um homem. O homem pode orar 5 vezes por dia, como o povo muçulmano faz, e eles não serão santificados se não houver sobre a vida deles a ação do Espírito Santo. O homem pode ficar muitos dias sem se alimentar de jejum, mas o Espírito de Deus não fará nada se essa pessoa não abrir espaço para a ação do Espírito de Deus. Nem a oração, nem o jejum, nem a leitura e o estudo da palavra de Deus, nenhuma dessas ações humanas podem santificar um homem se não as forem feitas através da ação sobrenatural do Espírito de Deus na vida. Então, quando eu orar, eu preciso orar e conversar com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu falo com Deus em nome de Jesus Cristo e comunico as minhas incertezas, as minhas mazelas humanas
para o Espírito Santo que vai interceder por mim. Quando eu leio a palavra de Deus, eu peço, Espírito Santo, me abre a mente, me dê entendimento, já que foi o Espírito Santo que inspirou a palavra. Então eu peço para Deus me dar entendimento através do Espírito Santo, porque se eu ler a Bíblia sem a manifestação do Espírito Santo, eu posso entender tudo errado, eu posso inventar heresia, eu posso compreender as Sagradas Escrituras como um livro secular, se não tiver a presença do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando eu jejuar, eu preciso apresentar a Deus qual é o meu propósito, eu preciso colocar diante do Senhor quais serão os meus acerca daquele jejum. Então, tudo que o crente faz, ele precisa da ajuda, do auxílio, da condução do Espírito Santo de Deus para ele ser bem-sucedido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha como o símbolo do Espírito Santo está presente, né, em toda a palavra de Deus, em especial no Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 30, versos 7 e 8, vai falar que o sumo sacerdote ele era encarregado de cada manhã pôr em ordem as lâmpadas, mantendo-as sempre acesas. Então ele tinha que acender a lâmpada diariamente, de todas as 7 lâmpadas, as lâmpadas não poderiam ficar apagadas. Assim também deve ser o Espírito Santo na vida do crente. O crente precisa estar com a luz do céu acesa. Também a gente vai encontrar lá em Eclesiastes 9:8, né, que a gente não pode deixar faltar o óleo sobre a cabeça, né? A unção precisa estar sobre nossa cabeça, precisamos estar com as nossas vestes brancas, as nossas vestes alvas, e tudo isso vem a partir do Espírito Santo de Deus, que nos dá vestes brancas e coloca o azeite na nossa cabeça. Além disso, a gente vai encontrar em outros textos do Novo Testamento a manifestação do Espírito de Deus, trazendo purificação, santificação, trazendo isso que Deus espera para que possamos comparecer diante dele, porque Jesus mesmo ensinou e os apóstolos ensinaram: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só santo na igreja, não é só santo diante dos irmãos, mas é santo em toda maneira de viver. O Apocalipse diz que aquele que é santo, santifique-se ainda. Santo é a nossa condição. A Bíblia não nos chama de pecadores, a Bíblia nos chama de santos e justos. Quando o apóstolo Paulo ele endereça as suas cartas, né? As suas 12 cartas, ele sempre coloca os cristãos como santos e justos e nunca como pecadores, porque essa é a condição que Deus nos vê de justificado, de santo, não pelas nossas obras, não pela nossa justiça, mas pela obra perfeita de Cristo na cruz. Ele nos colocou nessa condição. E se nós somos santos, somos separados para Ele, se estamos dedicados para o Senhor, se somos consagrados para o Senhor, agora nós precisamos buscar constantemente a santificação. O Romanos capítulo 6, versículo 22, diz claramente sobre isso. A palavra de Deus diz assim, né? Libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então olha o processo, liberto do pecado, se torna servo de Deus. Aí sim agora tem que se dar continuidade neste servo, que é ser santificado, santificar-se, tender o fruto para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos cristãos, eles param aqui, eles são libertos do pecado, eles se tornam servos de Deus, mas eles não querem buscar a santificação. Fica igual a igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 3, dizendo: não vos escrevo como espirituais, mas como carnais, porque eles viviam ainda segundo a natureza da carne, não estavam buscando a santificação que há em Cristo Jesus, o nosso modelo de santidade. Subtópico 3.2, a noiva deve permanecer pura e imaculada à espera do noivo. Olha que interessante que o autor da revista ele vai nos trazer aqui. Ele diz o seguinte, olha, o noivo não vai voltar para uma noiva infiel, ineficaz e conivente com o pecado, que perdeu a sua pureza, zelo e presença do Espírito Santo. Olha como Jesus ele espera a sua igreja. Ele espera a sua igreja o quê? Fiel, eficaz, que não concorda, que não é conveniente com o pecado, que esteja pura, zelosa e que mantenha a presença do Espírito Santo. Eu fiz uma leitura inversa aqui para nós entendermos
como é que Cristo aguarda a sua noiva, como é que a igreja precisa estar para esse grande dia do arrebatamento. Então nós temos que ter isto em mente, que dentro da igreja tem duas igrejas. A igreja que sobe e a igreja que fica. A igreja que é, na verdade, a igreja que está preparada, a prudente, as noivas prudentes, as 5 prudentes, e também tem as 5 loucas, as 5 imprudentes, que não estão nem aí, que até tem o azeite, mas não tem a reserva, né? Como a parábola de Cristo. Então precisamos ter o azeite, o Espírito Santo e a reserva, ou seja, sermos cheios do Espírito Santo, como estamos a falar nesta lição. Subtópico 3.3. Será arrebatado o crente que estiver em comunhão com o Espírito Santo. Olha que interessante isso. É necessário estar em comunhão constante com o Espírito Santo, porque é ele que vai criar, né, toda a transformação desse corpo corruptível em um corpo incorruptível. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação, é a garantia, penhor é garantia, é ele que vai garantir a nossa salvação. Se não estivermos em comunhão com ele, em relacionamento íntimo com ele, nós não seremos arrebatados. Por isso é um alerta, esta lição é um alerta. Estamos em comunhão com o Espírito Santo. Para tanto, se há necessidade de perdão, se há necessidade de arrependimento, que façamos, né? Que possamos ir até a pessoa que nos ofendeu ou até a pessoa a que a gente ofendeu. Precisamos estar com a nossa vida limpa, pura, porque isso faz com que estejamos prontos e preparados e em condições de nos relacionarmos com o Espírito Santo. Isso é fundamental. O autor da lição, ele vai trazer o comentarista César Rosa de Mello. O pastor César, ele diz o seguinte, que o arrebatamento será como tirar com violência, né? O apóstolo Paulo fala de abrir e fechar de olhos. Aqui o comentarista traz, né, o pastor César, que fala que o Espírito de Deus vai nos tirar com violência, com ímpeto, com vontade, porque a expectativa de Deus, né, a esperança, a expectativa de Deus, a vontade de Deus é estar conosco, é estar próximo, é fazer cumprir a sua palavra. Esta é a vontade de Deus, por isso Deus irá nos tirar rapidamente desta terra, irá nos livrar da ira vindoura que ele tem programado para aqueles que vivem uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade. É isso que Deus quer fazer. Deus não criou o inferno para seres humanos. É bom a gente lembrar isso. Deus criou o inferno para os demônios, para Lúcifer, para o diabo. Foi para eles que desobedeceram ao Senhor no céu. O inferno não foi feito para homens, mas se os homens quiserem viver na prática pecaminosa do pecado, para lá que eles irão e deixarão de viver a eternidade com Deus. Certo, meus queridos? Espero que eu tenha contribuído com você. Eu vou fazer a leitura da conclusão e nós vamos encerrar a nossa última lição da revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Eu vou ler a conclusão da revista CPAD de 2004, do quarto bimestre CPAD de 2004. Olha que conclusão linda, porque a conclusão são muito bonitas, todas as conclusões das nossas 13 lições são muito lindas e você pode, né, ter acesso aí na sua revista, mas eu vou trazer essa conclusão que eu achei muito bonita para somar, né, para ampliar aí os nossos horizontes e a gente encerrar essa revista com chave de ouro. Observe o que o autor da revista do quarto trimestre de 2004 da revista CPAD escreve. Ele diz o seguinte: querido irmão, breve Jesus voltará. Busquemos, pois, ter uma vida irrepreensível diante daquele que em breve virá buscar-nos. Não podemos agir de maneira displicente, como se fôssemos viver neste mundo por longos ou alongados dias. Aqui não é a nossa pátria. Somos peregrinos. E assim, andando e chorando, caminhemos em direção da cidade, cujo arquiteto e construtor é o Senhor. Essa é a nossa pátria, os céus, que Jesus disse: eu irei para o Pai,
mas vos prepararei lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Certo, meus queridos? Deus te abençoe. Um forte abraço. A nossa última lição, Pastor Alexandre Pereira. Deus seja louvado hoje e sempre na minha e na sua vida. Vamos junto aprender com o Mestre dos Mestres, a saber, Jesus Cristo. Um abraço, até a próxima e tchau!